Tá conseguindo me ver aí, me escutar? Olha, tá muito bom. Tá bom assim o áudio. Tá dando para ouvir o que eu falo? Que eu Dá coloquei. para ouvir sim. Tá, tranquilo. Bom, boa noite, pessoal. Nos acompanha aqui pelo Instagram, meus seguidores, pessoas que vieram de outros perfis. Boa noite. Me chamo Fábio, sou arquiteto e urbanista e mestrando em Ciência e Engenharia dos Materiais. Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, que é a oferta de trabalho para enfermeiros nos Estados Unidos, com presenças ilustres, né? Que é o grande motivo dessa live, a presença do Matheus Pastana e da Vivian Barbosa. Lá. E vão falar um pouquinho desse projeto incrível, né? Que é o The Nest. E eu gostaria que vocês se apresentassem para o povo que está aqui, quer conhecer um pouco mais sobre vocês e um pouco mais do grupo também, né? Bom, boa noite para todos. Quem fala primeiro? Eu ou o Eu Matheus? posso falar. Pronto. Pode falar, Matheus, faça a introdução aí. Isso, posso falar. Sou enfermeiro, atuo atualmente como enfermeiro, né, bacharel em enfermagem, formado desde 2017. Sou paraense, sou aqui do Pará, da capital, e também atualmente eu tô trabalhando no Marajó, município de Curralinho, e daí que a gente se conhece, né, Fábio? Isso. E eu até achei muito interessante e um ponto importante da gente estar fazendo esse contato para estar dando oportunizar para enfermeiros aqui também do estado do Pará e novos formandos, né, de enfermagem, novos bacharéis de enfermagem, ou também para pessoas que ainda estão pensando em que curso vai prestar vestibular, fazer uma graduação em saúde, ou até mesmo quem é técnico de enfermagem e está pensando ou já está galgando esses passos aí para bacharel em enfermagem. E 17 aqui no, no Pará, a gente se falando, né, para todos, eu acho que isso é um retrato nacional, né, no sentido de que às vezes quando a pessoa sai da universidade, ela tem dificuldade de conseguir o primeiro emprego e algumas pessoas tendem a mudar de cidade ou de estado para conseguir experiência, porque na sua cidade você vai colocar o seu currículo e você que é recém-formado, eles te pedem 3 anos de experiência, 2 anos de experiência, certo? Também trabalhei, né? A gente seguiu aí nessa jornada. Eu trabalhei alguns anos em Santa Catarina, em Blumenau, em Joinville, e daí a gente retornou aqui para o Pará para ficar um pouquinho mais próximo da família, porém a gente tem nosso coração, vou dizer assim, tem queimado, né? Tem queimado aí para dar outros passos e também tá oportunizando para você que é bacharel em enfermagem, você que está se formando ou que não sabe ainda ou está pensando em fazer um curso na área da saúde, tem oportunidade para você. Ou você que tem também aquela vontade de fazer um curso na área da saúde, mas também morar no exterior. Entendido. Agora, Vivian, por favor, se apresente. Bom, boa noite a todos. Fábio, obrigada pela oportunidade de poder estar aqui, né, falando com essa galera toda. Matheus, obrigado por ter feito o link, né, entre o nosso trabalho e o seu colega, né. Bom, meu nome é Vivian Barbosa, eu sou enfermeira também, assim como o Matheus.
e sou diretora do Grupo Nest no Brasil. O Grupo Nest é uma empresa multinacional que trabalha com preparação e recrutamento de enfermeiros que querem trabalhar de forma legal nos Estados Unidos. A proposta é bem interessante, né? Por quê? Porque a situação da enfermagem brasileira atualmente nos leva a buscar outras oportunidades de trabalho, né? Por conta dos baixos salários, dos problemas relacionados à própria profissão em si, né? E os Estados Unidos estão aí de braços abertos e precisando de enfermeiros para trabalhar o mais rápido possível. Existem alguns enfermeiros brasileiros que pensam que é impossível validar o diploma nos Estados Unidos, né? A gente da América Latina tem essa coisa, às vezes, de subvalorizar, né? Mas não, é perfeitamente possível, não somente nos Estados Unidos, como em outros países do primeiro mundo também. Então, eu estou aqui essa noite para poder levar essa informação tão interessante, mesmo que a maioria das pessoas que estejam assistindo não sejam enfermeiros, todo mundo conhece um enfermeiro, tem um enfermeiro na família, então é para divulgar informação é importante. E, claro, o principal, né, é a valorização profissional, principalmente financeira, de uma categoria tão importante como é, no caso da nossa enfermagem brasileira. Exatamente. E é um projeto tão bonito também, né? Porque atualmente muitas pessoas hoje é um sonho, tem muitos que têm um sonho de cursar fora, e os Estados Unidos é um dos lugares que abre muitos olhos, assim, né, das pessoas, Claro. sonhadores. Eu vou fazer uma pergunta que talvez seja uma dúvida de muitos, né? Quais os requisitos, né, no caso, para ser enfermeiro nos Estados Unidos? Então, eu dou mentorias praticamente todos os dias, explicando todos os detalhes do processo. As mentorias duram em torno de 1h15, 2 horas no máximo, tá? Onde eu atendo os enfermeiros, né? Faço tipo uma reunião informativa e dali vou tirando as dúvidas deles. Eu vou ter que sintetizar para você aqui para dar tempo de fazer na live, porque a live não tem um tempo tão extenso, né? Sim. Então eu vou resumindo para você os principais atributos, ok? Entendi. Primeiro lugar, ser bacharel em enfermagem, tá? Não estamos levando enfermeiros de nível técnico. O governo americano, no momento, não está disponibilizando visto para esses profissionais, né? Somente para bacharéis em enfermagem. Então, tem que ser bacharel em enfermagem e tem que ter matrícula ativa no conselho de classe. Tem que ter o que a gente chama de COREN ativo, né? Que é o nosso conselho de enfermagem brasileiro. O enfermeiro tem que passar por alguns processos, por alguns passos, e nós ajudamos em tudo, tá? Por exemplo, tem que falar inglês, pelo menos o nível intermediário, tá? É impossível você atender um paciente americano sem falar pelo menos o básico aí, o intermediário do inglês, né? Nossa empresa tem o curso de inglês para oferecer, tá? Então, a primeira barreira do enfermeiro latino é a língua. A gente ajuda a vencer essa barreira. E o resto é uma questão de validação de diploma, de algumas provas que têm que ser feitas, mas o requisito principal é ser bacharel em enfermagem, ter pelo menos 1 ano de prática assistencial hospitalar e estar realmente muito afim de modificar a sua realidade, né? Porque ficar só reclamando às vezes não resolve, né? Tem que tomar uma atitude. Lamentavelmente, o Brasil não valoriza os seus enfermeiros. O primeiro mundo está aí de portas abertas esperando pela gente. Então, é correr atrás de todo o processo e a gente ajuda nisso. E requisito essencial é ser bacharel em enfermagem e enfrentar o desafio do inglês. Entendido. Quer fazer alguma colocação, Matheus? Sim. Como a gente falou, né? Esse tempo aqui para falar com... Oi, tá tudo? Estão me ouvindo? Agora sim. Deu uma falha. Deu uma falhinha. E, certo. Eu acho importante e crucial a gente estar... Hoje eu estou sendo assessorado, né? Via o Nest, e é uma excelente oportunidade que a gente está mostrando. Ainda vai ter mais tempo aí que a Vivian vai trazer mais algumas informações, certo? E eu quero dizer que duas coisas, certo? Número 1, preste atenção, né, nas informações que vai ser colocada aqui. E número 2, é possível. É possível. Incluso já tem uma colega nossa que já está na fase final do processo. Ela vai falar um pouquinho mais ali acerca. Tá bem. Então vamos passar a bola agora para a Vivian, então.
falar desse processo, né? Que acho que deve ser uma dúvida muito grande, como inicia esse processo e quanto tempo demora para esse processo ser efetivado, né? Também, acho que é uma dúvida bem pertinente. Então, vamos lá. As pessoas têm a oportunidade de fazerem esse processo até por conta própria, tá? Só que por conta própria já adianto que demora bastante, porque nós conhecemos o caminho, né? E você ir assessorado, bem orientado é fundamental. Então vamos lá. Vou te explicar desde o enfermeiro que é inglês zero, tá? Porque o que mais atrapalha um pouquinho o avançar do processo é a língua. Então, claro que quem já tem o inglês um pouquinho mais fluente vai conseguir um pouco mais rápido. Então, não é uma regra o que eu vou falar agora em relação a tempo. Varia, ok? Então, vamos lá. Enfermeiro inglês zero. Esse enfermeiro vai ter que iniciar o curso de inglês. Seja conosco ou por sua conta, vai ter que iniciar o curso de inglês. Conosco, nós temos uma escola de idiomas que é parceira do Grupo Nest e que ensina inglês para esse enfermeiro de uma forma intensiva, para que o enfermeiro consiga aprender no menor prazo possível, né? Ninguém quer ficar marchando aí 5 anos num curso de inglês para depois ir para os Estados Unidos. Tem que ser intensivo. Então, nós temos um curso de inglês para poder oferecer para esse enfermeiro, se ele quiser fazer conosco, claro. Entrando no inglês, um enfermeiro zero inglês, que se dedique todos os dias, nós temos um prazo de aproximadamente 16 meses, tá? Até que o enfermeiro consiga chegar ao nível intermediário. Quando o enfermeiro chega no nível intermediário B2, ele entra num preparatório para fazer um exame de proficiência na língua, porque tem que fazer um exame de proficiência na língua. É uma exigência dos Estados Unidos, para que a gente consiga fazer os trâmites do seu visto, ok? Então, vamos colocar aí 1 ano e meio, mais ou menos, para poder aprender o inglês. 3 meses de preparatório, mais ou menos, para o exame de proficiência. Fiz o exame de proficiência e passei de primeira, porque eu posso ficar reprovado, é o que vai demorar um pouquinho mais o meu processo. Passei de primeira. Vai iniciar o preparatório para uma prova de conhecimentos de enfermagem chamada NCLEX-RN. O NCLEX-RN é uma prova que o enfermeiro tem que fazer para tirar a sua licença profissional. É muito parecido com o que acontece com os nossos advogados no Brasil. Os advogados têm que fazer a prova da OAB, né? E somente depois da prova da OAB eles têm a matrícula para trabalhar de forma legal, né? Nos Estados Unidos, os enfermeiros fazem prova de licenciamento profissional. E a essa prova damos o nome de NCLEX. E não é porque somos estrangeiros, tá? Os enfermeiros americanos também têm que fazer o NCLEX. Nós temos o preparatório para o NCLEX. O ideal é que o enfermeiro faça um preparatório também, tipo preparatório de concurso, né? Para que seja mais possível a sua aprovação já de primeira. Nós temos o preparatório. Vamos colocar aí mais uns 3 meses de preparatório. Se bem que a gente já, quando o enfermeiro começa o básico de inglês conosco, ele também já começa o NCLEX, tá? Porque o nosso curso NCLEX, nosso preparatório, tá tanto para o enfermeiro inglês zero, quanto para o enfermeiro com inglês um pouquinho mais avançado, tá? Fez o NCLEX, foi aprovado. Vamos colocar um apanhado geral de 2 anos para o enfermeiro terminar o processo. Aprender o inglês, fazer a prova de proficiência, fazer o NCLEX e ter a sua aprovação. Depois que o enfermeiro termina esse processo, 18 meses, 2 anos, no máximo, nós iniciamos o processo imigratório. O processo imigratório demora um pouco porque depende da imigração. Nós não controlamos, né, a imigração. Vamos colocar aí em torno de 7 meses a 1 ano. Então, resumindo, o enfermeiro inicia o processo hoje para no máximo 3 anos já estar nos Estados Unidos, tá? Ou antes, o que pode acelerar ou retardar o processo é a aprendizagem em inglês e ser aprovado aí de primeira, né, nas primeiras tentativas nos exames principais, tá? Então, o enfermeiro que leva a sério, ele leva entre 2 anos e meio, 3 anos para já estar nos Estados Unidos. E vai com contrato de trabalho, tá? Não vai chegar lá e buscar um hospital para trabalhar. Nós garantimos um contrato de trabalho com um hospital. E nós somos recursos humanos de mais de 300 hospitais dos Estados Unidos. Então, vaga não vai faltar. Resumidamente, esse é o processo mais ou menos completo que o enfermeiro tem que fazer para conseguir chegar nos Estados Unidos. E a janela temporal é essa, 2 anos e meio, 3 anos. Resumindo, o caminho mais simples, digamos assim, mais curto é procurar o grupo de Nest. Claro, claro. Você indo com uma assessoria é mais fácil, porque a gente te dá o caminho das pedras, né? Além de ensinar o inglês, a gente vai te ajudando nas questões de dúvidas, processo migratório. Eu considero que essa é a decisão mais importante da vida profissional de um enfermeiro, de um ser humano em si, né? Você não vai mudar de cidade, você vai mudar de país. Você está investindo um tempo. Então, você tem que ser bem orientado
para que não caia, vulgarmente falando, como a gente fala no Rio de Janeiro, né? Eu sou do Rio, para que não caia em furada. Porque, infelizmente, tem muita informação errada na rede, como também tem muita gente séria. Então, quando você vai com uma assessoria séria, que te pega pela mão e te entrega diretamente para um hospital, dificilmente você não consegue levar o processo a cabo e dificilmente você tem algum problema no transcurso, né? Você ir bem orientado é muito mais inteligente, né? Exato. Meio eu. Incluso, Você ia falar alguma coisa? Sim. isso aí. Incluso a minha escolha por estar junto sendo assessorado pelo NESH, eu, digamos que teve a fase de namoro, eu fiquei pesquisando sobre a empresa uns 3 meses. Aí a pergunta, o que fez virar a chave? Porque apesar de que aqui no Brasil ser uma empresa recente, uma empresa nova, acho que está desde novembro do ano passado, Vivian, é isso? Nós iniciamos as atividades no Brasil em outubro de 2022 e abrimos um escritório aqui na cidade de São Paulo em março de 2023. Isso, apesar de ser nova no Brasil, mas a atuação da empresa tem mais de 30 anos. E tem também processo, não apenas no Brasil, mas enfermeiros, bacharéis em enfermagem de toda a Latinoamérica, né, de toda a América Latina, Taiwan e alguns outros países, eles estão em processo, estão conseguindo dar os passos, estão dando os passos, estão se encaminhando, chegando na finalidade, né, que é o trabalhar lá nos Estados Unidos. O processo tem caminhado. Aqui no Brasil, que é recente, a Vivi, ela trouxe para cá, né, a empresa está desenvolvendo o trabalho. Mas aí pergunta, o que fez eu virar a chave? Porque eu estava pesquisando, eu fiquei em pesquisa uns 3 meses. E assim, a gente, ao menos eu penso o seguinte, se eu for dar um passo, então tem que ser passo firme, eu tenho que conhecer, etc. O que fez eu virar a chave foi que eu tenho um amigo que mora em Chicago, em Illinois, e eu falei acerca da empresa, conversei como como a empresa ela trabalhava, e também eu enviei alguns documentos acerca da empresa, né? O ID da empresa, que é como se fosse CNPJ aqui, e eu pedi para ele pesquisar para mim. E a empresa, a NESH, ela tem a sede dela em Chicago, né? Também em Illinois. E foi que uns dias depois, ele ligou para mim, a gente conversou e ele disse, olha, Matheus, eu pesquisei, incluso eu tenho uma amiga aqui que ela também está cursando enfermagem. E ela me ajudou nesse processo de pesquisa e falou, olha, tá tudo ok, tá? Uma empresa séria, pode ficar em paz, pode dar os passos. E é assim que funciona. Não é nada, não é nenhuma propaganda enganosa. Isso que fez eu virar a chave e dei os primeiros passos, e a gente está iniciando também um processo aí com a NESH. Entendido. Bom, pessoal que estão aqui na live, se tiver alguma dúvida, vocês podem colocar aqui no chat ou mandar aqui na caixinha de perguntas, tudo bem? Tá. Vivian, quando a gente fala de melhores condições de trabalho, né, e salários, que vem a dúvida, qual é o salário, a carga horária, enfim, do trabalho em relação, comparado aqui do Brasil para os Estados Unidos, né? Essa é a pergunta principal, né? Afinal de contas, tanta coisa que a gente vai fazer para poder ir para lá, qual a mola propulsora? É o salário, né? Quanto ganha um enfermeiro nos Estados Unidos atualmente? Bom, estamos falando de um país imenso, né? O Brasil já é grande pra caramba, os Estados Unidos é maior ainda, então não temos como dar para as pessoas um valor específico, damos uma média, tá? A média anual de pagamentos para os enfermeiros de 80 até 120 mil dólares, tá? Varia, de 80 a 120. O que pode influenciar nisso? As grandes capitais sempre pagam os maiores salários, porque tem um custo de vida mais alto, né? As cidades maiores, as cidades do interior, as cidades pequenas, né? Tem um salário um pouco mais reduzido, porém o custo de vida também é mais reduzido, tá? Mas varia entre 80 a 120 mil dólares por ano.
A gente faz uma propaganda em cima de 8 mil dólares por mês, tá? Mas lembrando, pode ser mais que isso. Se você trabalha à noite, você ganha mais. Se você trabalha fim de semana, você ganha mais. Então, por baixo, 8 mil dólares. 8 mil dólares, quando a gente compara com o real, dá aproximadamente 30 mil reais, dependendo do câmbio, né? Num câmbio de 5, 30 mil reais. Então, o enfermeiro nos Estados Unidos consegue ganhar o equivalente a 30 mil reais, que são 8 mil dólares. Entendido. Carga horária, 3 plantões semanais de 12 horas. É um esquema 3 por 4. Você trabalha 3 plantões e folga 4 dias, ok? Comparado ao que nós passamos aqui, vale bastante a pena. Um outro ponto adicional que você pode ganhar mais dinheiro, plantão extra. Eles estão precisando muito de enfermeiros lá e sempre estão oferecendo plantões extras. Para você ter uma ideia, um plantão extra, dependendo do hospital, um plantão de 12 horas, varia em torno de 720 até 1.000 dólares. Um único plantão de 12 horas. Comparando com o Brasil, 1.000 dólares são 5 mil reais, né? Então, vulgarmente falando, o enfermeiro trabalhando nos Estados Unidos ganha muito melhor que a gente, sem dúvida, porque apenas com um plantão extra de 12 horas, ele ganha mais que o nosso piso salarial. Aqui estamos há mais de 20 anos lutando por um piso de R$ 4.700. O enfermeiro nos Estados Unidos ganha isso em um único plantão de 12 horas. Então, a comparação é basicamente essa, ok? Entendido. Entendido. Vale E a pena. em relação aos benefícios dos hospitais, no caso? Então, primeiro benefício que o hospital te oferece que é crucial, tá? O enfermeiro que vai conosco, ele é contratado diretamente pelo hospital, não é contratado pela gente, tá? Nós preparamos, recrutamos, entregamos o enfermeiro totalmente preparado para trabalhar diretamente para o hospital. A isso damos o nome de Direct Hire, que significa contratante direto, ok? Como o enfermeiro é contratado diretamente pelo hospital, ele tem os mesmos salários, benefícios, direitos e deveres que qualquer enfermeiro americano, tá? Então, ele goza dos mesmos direitos e benefícios que eles lá. O enfermeiro já entra com visto de residente permanente. Não entra com visto de turista, não entra com visto de estudante, entra com visto de trabalho chamado EB3. EB3, quem quiser pesquisar, né? Esse visto dá ao enfermeiro direito ao Green Card. Então, o enfermeiro já entra no país com um dos vistos mais desejados do mundo, que é o Green Card. O hospital paga o Green Card para o enfermeiro, tá? Um Green Card está custando aproximadamente entre 14 a 15 mil dólares, que são aproximadamente 75 mil reais, dependendo da cotação. O hospital paga o Green Card para o enfermeiro. Então, primeiro grande benefício, você já entra no país com Green Card, tá? O hospital paga passagem aérea, o hospital paga todas as despesas migratórias, tá? Tem que passar pelo processo migratório, no consulado, o hospital paga tudo, passagem aérea. Quando você chega no país, vai ter um assessor do Grupo Nest esperando por você no aeroporto. Esse assessor vai te levar até o alojamento, tá? E no alojamento inicia um período que a gente chama de assimilação. O hospital permite que o enfermeiro fique durante 30 dias com alimentação e alojamento inclusos, para que ele faça esse período de assimilação, tá? Então, durante 30 dias, o enfermeiro não trabalha ainda, mas tem alimentação e alojamento por conta do hospital. É um tempinho para que o enfermeiro organize a sua vida. Tire carteira de motorista, abra uma conta no banco, busque um imóvel para alugar. Então, um período de 30 dias aí tranquilos, com alimentação e alojamento por conta do hospital, tá? Depois de 30 dias, você começa o trabalho em si, né? O período de treinamento, que começa quando você põe os pés no hospital para trabalhar como enfermeiro. O hospital paga um enfermeiro mentor com prática para poder acompanhar esse enfermeiro durante todo o processo de treinamento, tá? Então, é um enfermeiro com prática para um enfermeiro estrangeiro. Outro benefício, né? E durante o período de treinamento, o enfermeiro já começa a receber, tá? E já começa a receber como qualquer enfermeiro americano. Recebe o seu salário lá, ok? Outros benefícios. Família. Muita gente pergunta se pode levar a família ou não. Diferente dos países europeus, os Estados Unidos, além de darem green card para o enfermeiro, também tem o green card para a família, tá? Você pode embarcar com seu núcleo familiar. Filhos solteiros até 21 anos de idade, cônjuges casados legalmente podem embarcar com o enfermeiro e o hospital paga o green card também da sua família.
O hospital paga plano de saúde para o enfermeiro, tá? Inclusive, os hospitais americanos têm os melhores planos de saúde do país, tá? Porque são riquíssimos os hospitais lá, e o enfermeiro tem plano de saúde extensivo à família. Tem 5 semanas de férias remuneradas anualmente, tem pensão, auxílio educacional, que também é muito legal. Os hospitais americanos gostam do enfermeiro que queira progredir tecnologicamente, cientificamente. Então, eles dão uma bolsa de US$ 5.000 por ano, tá? Para que o enfermeiro estude. Você pode fazer mestrado, doutorado, curso de línguas, o que você quiser. Esse valor todo ano tem, tá? E está disponível para o enfermeiro e não é descontado do seu pagamento, ok? Então, assim, esses são os benefícios no apanhado geral. Existem outros que variam de hospital para hospital. Mas já é benefício pra caramba, né? Você falou de titulação, que tem essa titulação nos Estados Unidos, mas no caso, o enfermeiro fez algum tipo de mestrado, enfim, alguma especialização, esses títulos, eles são aceitos sem nenhum problema? Como é que fica? Então, muitos enfermeiros me fazem a mesma pergunta que você. Vivi, eu tenho pós-graduação, em emergência, tenho mestrado, doutorado. Isso conta como plus para que eu seja admitido mais rápido? Serve para alguma coisa? Olha só, inicialmente não, tá? Porque inicialmente o que os hospitais querem, né? Como no nosso caso, quem vai contratar você em um hospital, eles querem que você seja bacharel em enfermagem, ponto. Que tenha pelo menos 1 ano de experiência assistencial hospitalar. É a única exigência que eles fazem para que você possa concorrer ao processo, ok? Quem tem pós-graduação não faz diferença, a princípio. Depois que você começa a trabalhar, você começa a adquirir experiência. Essa sua experiência é que vai ser a sua, entre aspas, especialização. Nos Estados Unidos não funciona como no Brasil. Me formei hoje, amanhã já entro numa pós-graduação. Não é assim, tá? Lá eles contam a sua expertise com os anos de experiência que você tem, ok? Então, você entra com uma pós-graduação inicial, mas que não conta como plus para você poder entrar. Você pode aproveitá-la no segundo momento. Quem tem mestrado e doutorado pode tentar fazer a validação nos Estados Unidos, tá? Porém, não passa pelo mesmo processo que a graduação. A graduação você precisa de uma empresa verificadora, tá? Precisa de uma empresa que vai avaliar o seu material de formação, de graduação e vai fazer essa validação. Já quem tem mestrado, doutorado, não. O processo é um pouquinho diferenciado. Porém, você tem que fazer da mesma forma. O nível intermediário B2 de inglês para poder tirar o visto. Você precisa passar no NCLEX-RN. Entende? Todos têm que fazer essa prova, não tem jeito, tá? Inclusive, essa prova ela é presencial. Nós, enfermeiros brasileiros, temos a sorte de poder fazer aqui no Brasil, tá? O Brasil é o único país da América Latina que aplica o NCLEX. Mas tem que fazer a prova. Então, independente da tua titularização, fazer a prova de proficiência em línguas e ser aprovado no NCLEX, não tem jeito. No momento inicial, a sua pós não serve para nada se você for com um hospital como sponsor, é o nosso caso, contratado por um hospital. Mais para frente, sim. Entendi. Foi clara? Foi bem clara. Matheus, quer falar mais alguma coisa? Sim, sim. Sobre... Aí a gente pode se perguntar, puxa, o processo é de 3 anos, será que ainda vai ter vaga? Porque se eu começar a estudar hoje, esse semestre que vai entrar de 2024.1, né? Se eu começar a estudar ano que vem, será que ainda vou conseguir? Será que eu ainda vou ter essa oportunidade de, quando eu terminar a faculdade, eu ir trabalhar nos Estados Unidos? E aí, eu quero que a Vivian ela fale um pouquinho sobre essas perguntinhas aí, que com certeza passa. A dúvida de muita gente, né? Então, nos Estados Unidos, assim como muitos países do primeiro mundo, faltam enfermeiros. E essa falta não começou ontem. Tem empresas que trabalham no Brasil também fazendo recrutamento há mais de 20 anos, tá? Então, tá longe dessa oportunidade de terminar para a gente aí que é latino e quer aproveitar, né? Nós temos uma projeção de cerca de 200 mil vagas para enfermeiros nos próximos anos, anualmente, tá? E calcula-se que até 2031, cerca de 18 milhões de americanos vão estar se aposentando, o que vai acentuar ainda mais a escassez de enfermeiros nos Estados Unidos, tá? Então, calculem que em 2031, cerca de 18 milhões de americanos estão se aposentando. Nós ainda estamos em 2023. Então, não existe prazo
para quando isso vai terminar, tá? Eles sempre precisaram de enfermeiros, gente. Só que depois da pandemia ficou um pouco mais complicado. Um detalhe que é muito interessante a gente ressaltar aqui, que nós não contratamos, né, não preparamos, não recrutamos nenhuma outra categoria profissional, somente dos enfermeiros. Por quê? Porque eles precisam. É quase uma questão de emergência sanitária. O governo americano disponibiliza por ano cerca de 50 mil vistos somente para a enfermagem, tá? Sabemos que os Estados Unidos é o país das oportunidades, tem vaga para todo mundo, quem tem garra para trabalhar geralmente se dá bem porque tem vaga. Mas em se tratando da área da saúde, não tem nenhuma outra categoria profissional que esteja tão buscada atualmente do que os enfermeiros. Então, você que é acadêmico de enfermagem ou conhece algum, fique tranquilo que dá tempo de terminar a faculdade, dá tempo de você fazer o seu preparatório e conseguir ocupar essas vagas. Não temos uma projeção de quando isso vai terminar. Calculo eu que nos próximos 20 anos eles não consigam preencher essas vagas, tá? E um outro detalhe, eles não conseguem formar uma quantidade de enfermeiros americanos suficientes para preencher essas vagas. E por isso buscam em outros países. Então fique tranquilo que dá tempo. Muito bem mesmo. Bom, foi falado bastante coisas, mas assim, eu assim, que pessoas chegaram agora, é importante, né, que se tenha um parâmetro, vamos dizer assim, que você já tem alguns frutos, acredito, né, durante todo esse processo. O qual foi o mais relevante, assim, que vocês olham assim, com os olhos brilhando, de um fruto assim, você pode dar como exemplo? Você diz o quê? De algum enfermeiro que foi, algum assessorado que Isso. foi, algo Algum assim? que já teve essa experiência. Todos os assessorados para nós são importantes, gente, porque é tanto sofrimento que as pessoas passam, a gente vai acompanhando e vai ali sofrendo com vocês. Porque, em primeiro lugar, a maioria dos enfermeiros trabalha, né? Plantões de 24, 12, a gente tem que se virar nos 30, literalmente, para poder conseguir dar conta. Então, é um processo tão suado que, para a gente, todos os enfermeiros são muito importantes, cada um com a sua peculiaridade, né? O Matheus comentou que a empresa já existe há muito tempo. Nós temos a nossa sede na cidade de Chicago e a empresa existe desde 1992 lá, mais de 30 anos. Começamos no Brasil há cerca de um ano. Porém, temos diversos enfermeiros da América Latina, mexicanos, colombianos, que já foram conosco e já estão lá, ok? Infelizmente, brasileiros ainda não temos, porque somos muito recentes no país. Vocês viram que o processo leva geralmente 2 anos e meio, até 3 anos. Como estamos aqui apenas há um ano, não tivemos um tempo hábil para isso ainda. Porém, já temos a nossa primeira enfermeira, que já está com tudo pronto, tá? Inclusive, tem uma live dela gravada no meu Instagram e no Instagram da empresa também. Se quiserem, podem verificar. O nome dela é Kídia Araújo, tá? Tá com todo o processo pronto. Já tem NCLEX aprovado, proficiência e tudo. Tá aguardando o processo migratório. O processo migratório, como eu comentei, não depende da gente, né? Demora um pouquinho, depende da imigração, do consulado. Então, a Kídia vai ser a nossa primeira enfermeira a embarcar, primeira enfermeira brasileira a embarcar. Claro que eu, particularmente, embora goste de todos, fico muito contente pelo êxito dela, porque é a nossa primeira enfermeira brasileira a conseguir ir assessorada com o Grupo NESH. Então, a primeira seria ela, né? Pelo menos para mim, que sou brasileira, e ela também. Mas temos diversos casos aí de enfermeiros que já foram, pessoas que às vezes não acreditavam no seu potencial e conseguiram vencer a barreira, tá? Porque a maioria aí, como eu disse, trabalha, tem filho, contas, né? Um montão de responsabilidade. Paralelo a isso, aprender a língua, se preparar psicologicamente também, né? Porque vai para outro país, não é fácil. Temos alguns relatos aí de alguns enfermeiros, porém, não tem nenhum pontual, né? Todos passam pelo sacrifício. A Kídia, particularmente para mim, é mais pontual porque ela é brasileira, né? E vai pelo NESH. Daqui a pouco já vamos ter boas notícias em relação a ela. Porém, aguardamos o processo migratório ainda. Wesley Dias fez uma pergunta. Ele pergunta se residência conta como tempo de experiência. Conta. Outro grande diferencial do grupo NESH, diferente dos demais do mesmo segmento. Como eu comentei, existem outras empresas que trabalham no Brasil e no mundo fazendo recrutamento. Nós aproveitamos todas as experiências que vocês têm na enfermagem, desde que não seja aquilo que esteja exigido pelo MEC durante a graduação, né? E durante a graduação você tem um número X de hora prática, um número X de horas teóricas, que é a exigência do MEC. Então isso não conta. Tudo que for extra faculdade conta.
Por exemplo, estágio remunerado ou não remunerado, serviço voluntário nos hospitais, enfermeiros que trabalham em home care, a gente consegue aproveitar essa sua experiência. Enfermeiros que fazem pós-graduação comum, não. Mas enfermeiros que fazem pós-graduação a nível de residência, sim. Porque enfermeiro que faz pós-graduação a nível de residência hospitalar, ele atua, ele trabalha, então ele tem a experiência necessária. Então nós aproveitamos todas as experiências da enfermagem, inclusive a experiência a nível de residência também. Mas tem que ser residência assistencial. Não pode ser a residência da atenção básica, por exemplo, residência em enfermagem estética. Tem que ter a residência relacionada à área assistencial hospitalar. Beleza? Entendido. Alguma colocação, Matheus? Não, por hora. Eu não sei se você chegou a dizer todo o processo de o que o grupo Nest oferece, né? Só para ter um apanhado geral, assim, de quem tem interesse de começar o processo. Então, a primeira coisa a ser feita é assistir uma mentoria, assistir uma reunião informativa. Como eu comentei, nós temos reuniões informativas basicamente todos os dias. Hoje, por exemplo, 2 horas da tarde eu ministrei uma reunião, amanhã às 11 horas da manhã também, segunda-feira às 9 horas da noite também. Essas informações são postadas nos nossos grupos de WhatsApp e nas redes sociais, tá? Nós temos grupos específicos da empresa. Depois, se você permitir, eu deixo meu contato para que as pessoas entrem em contato com a gente e possa ser inserida nesses grupos. Então, a primeira coisa a ser feita é assistir uma reunião completa comigo, onde eu explico todo o processo mais detalhadamente, dura mais ou menos 1 hora, até 2 horas, tá? Os enfermeiros têm a oportunidade de interagir comigo fazendo perguntas, tá? Então, a primeira coisa a ser feita, assistir uma reunião comigo, ou com um dos nossos representantes. Assistiram a reunião, entenderam o processo. Você vai agendar uma reunião com um dos nossos assessores. A reunião com o assessor é mais particular, é só você e o assessor. Nessa reunião, o assessor vai inserir o teu nome, né, no grupo Nest. Você vai iniciar o seu preparatório, vai pedir alguns documentos pessoais, número de Corém, ok? Depois que você inicia o processo, né, o assessor insere o teu nome na plataforma de inglês, para os que querem fazer inglês conosco, e vocês começam a estudar inglês. A partir desse momento, você tem um assessor que te acompanha durante todo o processo. E você vai evoluindo, tá? O nosso curso de inglês, né, da empresa que é conveniada ao Grupo Nest, tem aulas todos os dias por plataforma digital e aplicativo que vocês podem assistir 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tá de bobeira no plantão? Vamos estudar inglês, ok? Depois que vocês fazem o curso de inglês, chegam no intermediário B2, são preparados para os exames de proficiência. Nós orientamos que façam o IELTS, o IELTS ou o TOEFL, um desses 3. Vão chegar, vão conseguir, né, de acordo com a pontuação, a proficiência no nível intermediário B2. Também precisa fazer o preparatório para o NCLEX. Como eu comentei, o nosso curso NCLEX está desde o inglês básico até o inglês intermediário. O enfermeiro já começa sendo bombardeado, né? Aprendendo inglês e já se preparando para o NCLEX. E tudo a gente oferece para a gente. Oferece para vocês, ok? Então, o enfermeiro tem um curso de inglês, plataforma digital com aplicativo. Também tem aulas 2 vezes por semana com um professor, tá? Um tutor, 2 vezes por semana. Tem o preparatório para o NCLEX, aulas que vão de 1 a 2 vezes por semana, com duração de 2 horas, que já te prepara para esse exame. Tendo a aprovação no NCLEX e tendo a aprovação na proficiência, o enfermeiro, teoricamente, terminou o processo. Claro que antes disso também é feito um processo de validação de diploma. A gente cuida disso também, faz a validação do enfermeiro. Quando o enfermeiro termina o processo, nós avaliamos no banco de dados da empresa quais hospitais estão com vagas abertas, oferecemos a vaga a esse enfermeiro de acordo com a sua prática, claro, né? Por exemplo, eu sou uma enfermeira que gosta de centro cirúrgico. Então, os nossos assessores vão buscar hospitais que estejam contratando em centro cirúrgico e vão me oferecer. O enfermeiro não é obrigado a aceitar a primeira oferta, se ele não quiser. Ele pode esperar um pouco mais, tá? Pode esperar uma segunda, uma terceira. Nós não podemos prometer que vamos conseguir uma vaga do jeito que vocês querem, no hospital que vocês querem, na cidade que vocês querem. Depende se vai ter ofertas abertas naquela época que você terminar o seu preparatório todo, né?
tá? Com tudo certinho. Entendi. O enfermeiro aceitando a oferta de trabalho, nós agendamos uma entrevista. Essa entrevista é feita de forma online. Nós preparamos o enfermeiro para essa entrevista. Quando ele vai para a entrevista, ele já sabe as principais perguntas que são feitas, qual é a postura que eles esperam de enfermeiro estrangeiro, ok? Passando na entrevista, você já tem o que chamamos de sponsor, que é o patrocinador, nesse caso, seu empregador, o hospital. Aí você já tem um contrato de trabalho, uma carta de trabalho, né? Que já dá autorização para que você inicie o seu processo migratório. O processo migratório demora um pouco, como eu falei, que é mais uma questão da imigração em si, né? O hospital paga o que chamamos de premium process para poder acelerar um pouquinho o seu processo migratório, mesmo assim demora um pouco. Terminou o processo migratório, pagos pelo hospital, você vai para os Estados Unidos, contudo, pago pelo hospital também, e o resto é aquilo tudo que eu já falei para vocês. Beleza? Era essa a sua dúvida? Eu dei uma resumida aí, porque eu sei que é muita informação, senão eu fico falando aí 2 horas direto e não dá, né? Acabou respondendo a dúvida da Inara também, que ela entrou meio que no final e perguntou sobre o inglês, né? Você acabou respondendo também a pergunta dela. Assista uma mentoria comigo, a mentoria em português. Temos em português, em espanhol e em inglês, para atender a todo mundo. A mentoria é em português, lá eu dou uma atenção mais personalizada, posso explicar um pouquinho melhor. Então, participem da mentoria conosco, é de graça, gente. Informação de graça, a gente tem que aproveitar. Sim, com certeza. E algo interessante aí, algo para falar, eu pesquisei outras assessorias e para ter essas informações que é colocada nas reuniões informativas, eu teria que pagar uns $100 só para saber a questão de como é a interação com o visto, como é que é todo o processo, né? É o que a gente está falando um pouquinho aqui. E esse tempo, para mim, como assessorado, está sendo com bastante apoio, né? A gente tem apoio, tanto via plataforma, tem coach, tem pessoas que a gente manda dúvida, elas estão ali conosco, e o material é bastante interativo e ajuda, contribui bastante na construção do conhecimento. Como eu falei, é possível, certo? E aí a gente se pensa, puxa, o que eu quero? É 3 anos, é 2 anos, é 1 ano e meio, é 1 ano e 2 meses, dependendo de como vai ser o seu processo. Mas a gente tem que se perguntar onde eu quero estar, como eu quero estar vivendo daqui a 5 anos, daqui a 3 anos, daqui a enfermeiro. Você tem a oportunidade de trabalhar nos melhores hospitais do mundo, né? Que estão nos Estados Unidos. Com certeza, Matheus. Excelente a sua colocação. Eu costumo falar nas reuniões informativas que é uma questão de investimento. Por exemplo, você vai iniciar uma graduação. Você não vai terminar a graduação amanhã. Vai sair 4, 5 anos da sua vida para sair com diploma de bacharel depois, ou tecnólogo, seja lá o que for. Você vai fazer uma pós-graduação. Gira em torno de 1 ano e meio, 2 anos, né? E você vai sair com título de especialista. Nesse caso, você vai fazer um investimento de tempo para poder sair depois diretamente para os Estados Unidos com tudo pago pelo hospital para ganhar em média $10.000, né? Então, que seja a questão financeira a nossa mola propulsora, se for o caso, né? Valorização profissional, porque afinal de contas, a enfermagem por amor é muito lindo, né? Mas eu sempre brinco, não paga os nossos cartões de crédito, não paga a escola dos nossos filhos. A gente precisa de um salário decente, um salário que seja compatível com a importância do nosso trabalho. Todos vocês sabem que fomos heróis na pandemia, né? As pessoas batiam palmas, mas palmas não enchem a nossa geladeira, né? A gente precisa de um salário decente, compatível com a nossa importância, né? De trabalho, enfim. Todos os profissionais são importantes, gente, mas a saúde não sobrevive sem a enfermagem. Nós representamos 70% do contingente de saúde do Brasil, né? Como auxiliares de enfermagem, técnicos e enfermeiros. E já que, como eu comentei no início, né? Já que o Brasil, lamentavelmente, não valoriza os seus enfermeiros, o primeiro mundo está aí esperando pela gente. É um processo um pouquinho demorado? Sim. Mas pensem que no final de, no máximo, 3 anos, vocês vão estar ganhando aí, no mínimo, $10.000.
Então, tem que pensar. A mola propulsora que seja questão financeira, mas valorização profissional, principalmente. 3 anos passa muito rápido. Se eu for analisar... Tem gente que consegue antes, né? Você sabe, né? Tem gente que consegue antes. Então, não existe uma data específica. Se você teve um desempenho, você tem mais, digamos assim, desempenho ou conseguiu concluir todas as etapas, pode sim fazer em menos tempo. Pode. A maior barreira, eu sempre falo, mas é verdade, a maior barreira do enfermeiro latino, não só do enfermeiro, né? Do latino em si, é o inglês. Então, a primeira barreira é a língua. Quem vai ditar para você quanto tempo você vai levar para poder aprender inglês é você. Tem gente que me pergunta, Vivian, quanto tempo eu vou levar para aprender? Eu não tenho como saber, né? Tem gente que tem mais facilidade de aprender a língua, tem gente que demora um pouco mais. Então, é a sua dedicação. A gente está ali, de mãozinha dada com vocês o tempo todo. Fez a inscrição conosco, vai ter um assessor te acompanhando, o assessor vai entrar em contato com você regularmente. A própria plataforma de inglês, se você ficar muito tempo sem acessar, eles mandam uma mensagem para você, a gente fica igual mãe ali pegando no pé do filho, né? A gente dá as ferramentas, a gente assessora, só que sentar e começar a aprender o inglês depende do enfermeiro. Então, por isso que não tem como dar uma previsão exata. Se você já sabe falar inglês, 2 anos você consegue embarcar. Agora, você ainda vai levar um tempo para poder aprender a língua, calculo eu, 2 anos, 3 anos. Não é para desestimular, não, tá, gente? Ao contrário, é para estimular. Quanto mais vocês aprenderem, quanto mais rápido aprenderem inglês, mais rápido vocês embarcam. E olha aqui, aqui no comentário, o Caleb fala que ele começou a enfermagem do zero e já está no final do curso. Boa noite aí, Caleb. Então, vamos iniciar, vamos trabalhar nos Estados Unidos, né? Fica aí não apenas o convite, mas o desafio. Conselho que eu dou, né, para quem está na graduação ainda, para quem ainda está lá no seu segundo, terceiro período, aprenda inglês. Entra num cursinho qualquer de inglês aí, porque quando terminar a faculdade, você vai ter que correr atrás só da experiência de 1 ano, porque o inglês você já tem. Agora, correr atrás da experiência e do inglês junto é muito mais difícil, né? Então, quem ainda é acadêmico de enfermagem, faça o curso de inglês, se livre do inglês e depois só corra atrás da experiência. Deixa que a gente cuida de todo o resto para vocês. Acabou respondendo, mas eu acho que é bom enfatizar. E a Inara disse que... Ela perguntou, recém-formados têm chance de conseguir empregos nos Estados Unidos? Então, os hospitais atualmente estão pedindo pelo menos 1 ano de experiência assistencial, tá? Gente, eu sei que muitos vão falar assim, mas fulano falou que não precisa de experiência. Eu conheço alguém que conseguiu sem experiência. Consegue, mas essa não é a regra, essa é a exceção, tá? Tem hospitais que contratam sem experiência, sim. Porém, no nosso caso, para não termos problema, nós só levamos enfermeiros com experiência, porque nós sabemos que esse enfermeiro vai ser contratado. Os hospitais atualmente não estão pedindo muita coisa. 1 ano de experiência assistencial, 1 ano, já é suficiente para que vocês consigam ser contratados sem grandes problemas. Como eu falei para vocês, o processo migratório demora, aprender inglês demora, passar nos exames demora, então vocês têm tempo hábil para poder correr atrás da experiência. E nós temos a grande vantagem de aproveitar todas as experiências extracurricular da faculdade, como eu comentei. Experiências como técnico em enfermagem, experiência em home care, serviço voluntário, enfermeiros que têm pós-graduação em residência, que tem residência, que tem pós-graduação a nível de residência, perdão. Qualquer atividade que vocês tenham no hospital ou relacionada à assistência, que seja extra-faculdade, a gente aproveita. Então, somem isso tudo, contabilizem 1 ano e vem pra gente que a gente consegue te ajudar. Boa. Eu acho que nosso tempo é 1 hora, né? Então, nós temos... Acho que já passou, né? Já, porque nós temos 10 minutinhos para finalizar. Então, quero que vocês deixem as colocações finais, né? Começando pelo Matheus, aí depois a Vivian, tá bom? Ok. Beleza. Fica aí algo que eu ia falar. Puxa, tenho dificuldade em conseguir esse 1 ano trabalhando. Estágio remunerado, não remunerado, estágio voluntário, uma excelente oportunidade. Algo também que um conselho que eu dou para vocês que estão na graduação, vão para o estágio de vocês, é uma excelente oportunidade de fazer network, de você estar ali com seu preceptor,
e conversando, e após esse tempo de estágio dali da universidade, falar, poxa, eu posso ficar um tempo aqui lhe acompanhando, aí se emite um certificado que vai estar contribuindo, agregando no processo, você que vai com a gente nos Estados Unidos, trabalhar nos Estados Unidos. E também vocês podem me procurar para tirar dúvidas, a gente faz um link e estamos juntos aí. Deus abençoe e vamos para cima, né? Como o pessoal fala. Vivian, aproveita também, já deixa os principais canais, né, de comunicação para entrar em contato com vocês também, é importante. E é isso, Vivian, por favor. Bom, primeiro lugar não, que eu já agradeci antes, né? Segundo lugar, te agradecer novamente a generosidade de estar com a gente aí no seu perfil, podendo levar essa informação legal para todo mundo. Agradecer no Matheus, nosso assessorado, e que também está ajudando no processo de recrutamento, né? Matheus, valeu pelo link que você fez para a gente também. Agradecer a todos vocês que estão aí nos escutando, né? Prestando a sua atenção durante um determinado tempo. E a mensagem que eu falo é a seguinte, né? É claro que eu falar isso para o enfermeiro é muito mais fácil, porque ele entende exatamente o que eu estou falando. Mas fica para a população geral. Lamentavelmente, o Brasil não valoriza a categoria da enfermagem, diferente dos países de primeiro mundo. Sabemos que existem alguns enfermeiros afortunados, que estão ganhando super bem, que estão contentes com o seu trabalho, mas lamentavelmente não é a sensação da maioria, não é a realidade da maioria dos enfermeiros. Eu atendo enfermeiros todos os dias, de todos os cantos do Brasil. Pasmem, tem enfermeiros que trabalham 40 horas para ganhar R$2.000, menos que 2 salários mínimos. Você imagina, 5 anos de graduação, no mínimo uma pós-graduação, isso quando o hospital não te exige experiência para trabalhar e ganhar 2 salários mínimos. Uma profissão que se matou na pandemia para dar uma assistência de qualidade para o Brasil, né? Então, lamentavelmente, não temos esse retorno por parte dos políticos, por parte dos donos do hospital, para quem tem realmente o poder para poder modificar essa realidade. Diferente dos países de primeiro mundo, Reino Unido, Alemanha, Espanha, etc. Tá? E no nosso caso particular, claro, os Estados Unidos. Então, enfermeiro, abra sua mente. Você que tem algum colega enfermeiro, tem um parente que seja enfermeiro, abra sua mente, tá? Não adianta ficar reclamando que o Brasil isso, o Brasil aquilo. Estamos aí há mais de 20 anos lutando por um piso salarial de R$4.700. Eu não sou pessimista, mas não vejo, né? Não vislumbro muitas melhoras, muita diferença do nosso quadro atual. Então, meta a cara e corra atrás do seu sonho. Estamos aí para poder ajudar vocês. Quer valorização profissional? Estados Unidos está aí de braços abertos, fornecendo cerca de 50 mil vistos somente para enfermagem. Então, enfrentem o desafio. O Grupo Nest está aí coladinho com vocês, tá? Eu, como enfermeira particularmente, acompanho vocês de perto também. Temos uma equipe muito grande de assessores de coaching que também levam vocês até o final do processo. Somos como se fosse a família de vocês, uma extensão da família de vocês. Entendemos as ansiedades, né? As perspectivas. Então, divulguem essa informação para essa categoria tão sofrida, né, e tão importante, que doou a sua vida para salvar a vida do seu familiar, para salvar a vida do seu colega, para salvar a sua vida. Quantos de nós aqui já não tivemos Covid e paramos no hospital aí nas mãos da enfermagem? Essa categoria merece valorização profissional. Tá? Então, divulguem essa informação para o máximo que vocês puderem de pessoas. Tá? Porque mesmo que eu não seja enfermeira, vamos fazer um favor para o colega que é. Vamos mostrar que tem vida e valorização profissional fora do país. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês, né? Vamos valorizar a enfermagem brasileira, porque sem enfermagem não se faz saúde. Ok, a Inara agradeceu pelas informações, Elaine também deixou aqui a reconhecimento de aplausos. Ficou uma pergunta também aqui, não sei se vocês querem responder, aproveitar. Tem que estar trabalhando para conseguir um sponsor, acho que é isso. Não necessariamente. Nós pedimos uma experiência atual recente de pelo menos 1 ano, tá? Porque nós temos enfermeiros aí que têm muitos anos de experiência, de 10 anos de experiência, mas estão há 5 anos fora da assistência. Nesse caso, vai ser um pouco difícil encontrar um sponsor que a contrate, um hospital, porque estão pedindo pelo menos 1 ano de experiência. Então, experiência atual, recente, de pelo menos 1 ano. Para começar o processo, nem tanto. Para quem ainda vai aprender inglês, ainda vai participar dos principais exames,
mas quando ficar próxima à data de uma possível contratação, a gente precisa de uma experiência de pelo menos um ano, tá? E não pode ser tão antiga assim. Pelo menos um ano atual. Ok? Ok. Então, eu queria agradecer pelas informações. Espero que tenha sido boas para quem está acompanhando, porque com certeza é, né? Então, até para mim foi muito legal, assim, saber um pouco mais sobre o trabalho, né? Sobre a responsabilidade social que vocês têm com a classe dos enfermeiros. É isso, eu queria agradecer muito a presença da doutora Vívia e do doutor Matheus. Nós te agradecemos você pela oportunidade. Muito obrigado. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigadão. Tchau, 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 gente.